Então, muito demônio não é demônio, ele é hormônio. Então, a gente precisa se alertar. Não fica provocando. O jovem, a jovem chega na igreja com aquela marca no pescoço. Gênesis 2, versículo 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe corresponda. Vou ler mais uma vez. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe corresponda. Amém? Toma seu assento, glorificando ao Senhor. Estamos essa noite com 3 temas importantes, que é falar a respeito do namoro, falar do jugo desigual e falar da santidade. Então nós vamos trabalhar nesses 3 temas essa noite. Antes de começar, não posso deixar de agradecer ao Senhor, mais uma oportunidade de fazer a vontade dEle, de fazer o querer dEle. Estou muito feliz aqui essa noite, porque aqui é o meu ministério, e é dentro do meu ministério que eles me conhecem. E para você poder fazer alguma coisa dentro do seu ministério é difícil. Ou você é, ou você não faz. Então, eu agradeço muito ao Senhor pela vida de cada um dos nossos ministérios. Deus abençoe a nossa pastora grandemente. Amém, pastora? Que Deus continue honrando, abençoando a nossa líder, diaconisa Gracilete. Que Deus abençoe grandemente, amém? Amém. Hoje também minha líder, porque eu estou aqui para falar uma palavra no culto deles, amém? Então também minha líder, que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a cada jovem desse ministério, a cada jovem que está aqui essa noite. Que Deus abençoe grandemente. Sou grato ao Senhor a vida de cada um. Alguns aqui me conhecem, alguns talvez não conheçam, mas vai passar a conhecer essa noite. Aqui nós estamos com 3 temas e nós vamos trabalhar um pouco a respeito. Por quê? Porque é muito importante falar do namoro do jovem. Às vezes o pai não tem tanta informação ou fica meio sem jeito de falar na hora do namoro do filho. Por isso, essa noite, nós vamos conversar algumas coisas a respeito, para que o jovem possa entender, para que o jovem possa compreender na hora que você for namorar ou enquanto estiver namorando. Aquele que está namorando, tenho certeza também que aqueles que já namoram ou já estão casados também vão aprender também um pouco aqui. Amém? Amém. Nós começamos a ler aqui essa noite a palavra de Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde Deus fala que não é bom que o homem viva só. A palavra homem aqui, ela está dizendo ao todo, não é só o homem, mas a mulher. Não é bom que ninguém viva só. Então o que Deus vai falar? Ele fala: eu vou fazer alguém que vai auxiliar, eu vou fazer alguém que vai corresponder. Quando nós olhamos ao primeiro princípio, nós entendemos que Deus está falando que é bom que nós venhamos arrumar alguém para estar ao nosso lado. Mas a primeira característica que Deus deixa para nós é que esse alguém possa corresponder às nossas ideias. É que esse alguém possa auxiliar a cada um de nós. E quando nós se deparamos com essa primeira passagem, esse primeiro versículo, nós entendemos que Deus disse: olha, presta bastante atenção em quem você vai arrumar para estar ao seu lado. Porque esse alguém que vai caminhar do seu lado precisa te corresponder.
Esse alguém que vai estar do seu lado precisa te auxiliar. Por que é importante falar disso? Porque nós vemos muitas pessoas hoje com ministérios frustrados, pessoas que desanimaram, porque acharam que encontraram o passo certo, mas no final descobriram que aquele barro levou para a lama. Então vocês que são jovens, eu também sou jovem, mas já casado, graças a Deus, e bem casado. Vocês que ainda vão casar, vocês que estão namorando, vocês que ainda vão namorar. A primeira característica que Deus dá para nós encontre alguém que vai te auxiliar. Encontre alguém que vai te corresponder. Encontre alguém que você encontrou ou descobriu ele no altar do Senhor. Essa pessoa talvez ela não é pregadora, ela não é cantora, ela não é pregadora, ela não é cantora. Mas um detalhe ela precisa. Se nós somos cristãos, nós vamos arrumar pessoas que são da mesma fé que a gente. Então preste bastante atenção. O primeiro detalhe de Deus é dizer que não devemos viver sozinhos. E até Jesus, quando Ele vai auxiliar as pessoas para seguir o seu ministério, em Lucas capítulo 10, Ele diz: vai de 2 em 2, porque se um cair, o outro precisa levantar. Então o outro que está andando do meu lado, que está comigo, e se diz ser meu amigo, ou talvez é seu namorado ou namorada, ou talvez você está pensando, tem que ser capaz de te levantar quando você cair. Presta atenção. Juízes capítulo 16, versículo 19 e versículo 18. A Bíblia diz que tem uma mulher chamada Dalila. O Sansão veio todo animado para namorar com ela, porque gostou, achou ela bonita, ela é agradável. E olha só o que Dalila vai fazer agora. Dalila vem e fala: vem aqui, meu amor, deita aqui no meu colo. Enquanto você deita no meu colo, eu imagino ela agora passando a mão nas tranças, no cabelo dele, conversando com ele, fazendo aquele cafuné, que coisa boa. E no meio daquilo ali ela fala: eu preciso descobrir o seu segredo. Ela não diz que ela quer descobrir um propósito, ela diz que quer descobrir o segredo. E aí, enquanto ela está acariciando o cabelo dele, que ele vai contar o segredo, e ele vai perder o projeto do Senhor. Então presta atenção. Esse alguém que está do meu lado, ou vai caminhar do meu lado, não está comigo ou é escolhido de Deus porque acaricia meus cabelos. Não é do Senhor ou o projeto do Senhor porque está sorrindo comigo. Tem que ser alguém de verdade. Tem que ser alguém que esteja ao meu lado de verdade. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que tem um homem chamado Boaz. E esse Boaz, ele vê a Ruth chegar. Ele percebe que a Ruth está com frio. E olha só, o primeiro segredo de alguém que você quer que ande do seu lado. Quando Boaz percebe que Ruth está com frio, a Bíblia vai dizer no versículo 9, capítulo 3 de Ruth, que Boaz vai tirar a sua capa e vai colocar sobre ela. Presta atenção, você que quer namorar ou está namorando. Ele poderia falar: vamos se abraçar, e aí vamos se aquecer. Mas Boaz é um homem de princípio e de propósito. Então ele não abraça. Não estou falando que é errado abraçar, mas eu vou explicar.
Ele não abraça ela, ele tira a capa, ele tira a blusa e fala: eu posso ficar com frio, mas você não. E aí ele vai e aquece ela com a capa dele. Olha só o que de propósito, como é diferente na nossa vida. Alguém que não vai aproveitar o momento, alguém que não está como Judas, aproveitando o momento oportuno. Porque hoje nós temos alguns problemas, hoje nós temos algumas dificuldades, e nós temos muitas pessoas preparadas, procurando o momento oportuno para te derrubar, procurando o momento oportuno para te destruir, procurando o momento oportuno para desvirtuar você. E quando as pessoas nós vemos assim, quando as pessoas nós olhamos desse jeito, dessa forma, o homem que vai andar do seu lado, ou o seu namorado, ele tem que entender que você quer um dia se casar, que um dia você quer construir uma família com ele. Então ele não pode passar da cerca antes da hora. Ele não pode invadir o terreno antes do momento. Nós estamos hoje em um culto para começar com um alerta para cada um de vocês. Porque nós vemos hoje pessoas com a mente preparada. E aí ele vem, e isso eu vou falar a parte boa e a parte ruim de cada um. Mas quem é mais preparado para convencer o homem? O homem se prepara mais para convencer. O problema é que muitas vezes, a maioria delas, nem sempre vai convencer para coisa boa. E aí é nesse momento que o jovem, ele vai chegar com uma proposta para a menina: se você me ama, você faz. Se você me ama, você aceita. Se você me ama, você vai deixar. Que amor é esse que você precisa provar? Porque amor, a gente não precisa disso. E alguns com a mente preparada, eles têm se levantado para falar: olha, se você me ama. E aí, infelizmente, há muitas jovens que têm caído com isso, têm destruído a sua vida. E eu já conheço muitos, já ouvi muitos, e tenho certeza que vou ouvir muitos ainda, que depois de algum momento o homem se cansa daquela vida, o jovem se cansa daquela menina, e aí ele dá um tchau para você e ele vai embora. E quem perdeu foi você. Porque aquele jovem, ele não queria nada mais com você. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão carregando fardos pesados? Para você entender, alguns têm se preparado, e se tem uma coisa que mulher gosta de fazer, é contar sobre a vida dela. E aí você vai falar: olha, minha vida está ruim, os meus pais são assim, 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 assim. Conta a sua parte triste dentro de casa. Às vezes está passando uma parte triste. O jovem que está ouvindo aproveita o momento e fala: se você estiver comigo, você não passa por isso. Só que quem está te prometendo que você não vai passar por isso, ele não tem nenhum trabalho. Ele não tem como te sustentar. Como é que você vai passar por isso? Ele não tem uma casa.
Ele não tem nada. Como é que vai falar para você que você não vai passar por isso? Às vezes ainda de menor, irmãos. Não sou contra o de menor namorar, mas tenha a cabeça firme, porque muitos estão aí só para aproveitar. Nós estamos aqui com muitos jovens que estão na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor é uma luta, uma luta. Estar na presença do Senhor é uma luta. Gente, meu Deus! E para que você continue na presença do Senhor, você precisa continuar lutando. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, nós lemos que Deus diz: olha, evita o jugo desigual, evita se envolver com crente e com descrente. O que a Bíblia está falando? Se você ora e busca o Senhor, e esse alguém que você gosta e ama não tem o mesmo propósito, vaza. Ou entra no propósito de Deus, ou não serve para você. Isso é um alerta. Porque hoje nós estamos com muitos casamentos se destruindo. Porque o jovem era bonito. Porque a jovem era bonita. Nós temos um testemunho interessante de uma mulher chamada Kathleen Kuhlman. Kathleen Kuhlman, há umas décadas atrás, virou uma grande pregadora nos Estados Unidos. Pregava a palavra de Deus, que é imensa. Um dia Kathleen, ela conheceu um jovem rapaz pregador, cheio da presença do Senhor. E aí ela disse: agora nós vamos formar o melhor casal, o melhor par. Só que detalhe, o jovem pregador, ele era casado. Mas Kathleen, ela quis aquele homem e achou que aquele homem deveria ser dela. Kathleen e o jovem, eles acabaram, o jovem acabou separando da esposa. Kathleen se casou com ele. Os dois começaram a viver na obra do Senhor. Passou-se o tempo, que acontece? Kathleen não pregou mais. O jovem pregador perdeu todas as agendas. Até a hora que Deus começou a cobrar Kathleen e falou: ou você muda, ou você perde o seu ministério se duvidar a sua vida. A Kathleen ouviu, fez um voto com o Senhor que não queria mais homem nenhum, não se casou. Virou uma das maiores pregadoras da história avivalista. Curou milhares de pessoas, avivou milhares de pessoas. Mas não precisava passar por esse triste testemunho. Você está entendendo? Preste atenção. Com quem você quer se relacionar. Se é de Deus, amém. Mas se vai destruir a vida de alguém, pula fora. Muitas vezes a gente fala: mas Deus falou que ele é meu. Mas ele já é de outro. Ela já é de outro. E como que Deus falou que é seu? Nós estamos vivendo uma época desse jeito. Por isso que nós temos que ter esse alerta. Um alerta, irmãos. Alerta. Acorde. Se você está passando por isso, se você conhece alguém que está vivendo essa vida, aconselho, dobra o joelho
Busca o Senhor. Pede uma direção para Ele. Pede para que Ele ajude você. Pede para que Ele te dê uma direção. Não aceite viver qualquer vida. Não aceite viver de qualquer jeito. Deus prometeu algo na sua vida. Deus prometeu algo na sua família. Mas você precisa viver o propósito do Senhor. Quantas de vocês aqui, das irmãs, que querem se casar? Acredito que todas que não são casadas. Quantos dos jovens querem se casar? Acredito que todos que não são casados querem se casar. O problema é quando a gente escolhe alguém que não tem o mesmo propósito que a gente. Quer começar um namoro? É muito fácil. Esse é alguém que você quer namorar? Conheça ele pelo menos, conheça 6 meses. Avalia. Pergunta qual é os sonhos dele ou dela. Pergunta qual é os propósitos dele e dela. Antes de se relacionar com essa pessoa. Descubra qual é o propósito dela. Porque senão, quando você começar a namorar e quiser algo a mais no casamento, você vai descobrir que os seus sonhos não tem nada a ver com os sonhos da pessoa que agora você está gostando. Entenda, amor a gente constrói. Amor não é assim, é construir. Trabalhar devagarzinho. Eu conheço a pessoa, eu vou descobrir os propósitos dela, eu vou descobrir o jeito dela, eu vou descobrir a maneira que ela vive, eu vou descobrir se dá para mim se encaixar com os meus propósitos no propósito dela, e aí eu já descobri até que dá. Então eu vou começar a investir agora. Agora eu estou pensando em um namoro. Por quê? Porque os propósitos batem. Agora, namorar alguém que não tem propósito, eu tenho certeza, eu não vou perguntar nem pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que alguns aqui namoram. E os que namoram, talvez você que está me ouvindo agora, não sabe o propósito do seu pai. Mas escolheu para estar do seu lado. Não sabe se ele quer ter um propósito dentro da igreja mesmo, se ele tem o mesmo propósito que você em buscar o Senhor, ou tem um propósito de uma vida lá fora. Então a gente precisa descobrir qual é o propósito da pessoa antes de se relacionar com ela. Não firme relacionamento com quem você não conhece. É de Deus. E ser de Deus não é vir para a igreja, tá? Porque Mateus 7, 22, 23 diz que muitos vão dizer naquele dia: em seu nome eu curei, preguei, fiz maravilhas, e Jesus vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não é ir para a igreja. É ter uma vida de propósito. Se eu quero conhecer uma menina, como que eu faço? Fácil. Vai lá na casa dela e conheça ela dentro da casa dela, com os pais dela. Porque aqui a gente maqueia. Aqui o evangelista que está falando com você é a melhor pessoa do mundo. Lá em casa, você vai conhecer o verdadeiro Edilson. Lá em casa, você vai perguntar para minha esposa e vai conhecer o esposo dela. Lá em casa, você vai perguntar para os meus filhos e vai conhecer o pai deles. Então, se você quer conhecer alguém, o que você faz? Vai lá na família. A jovem que não respeita pai e mãe, que ao sangue criou, cuidou,
aquilo que era necessário e tinha condição. Agora será que ela vai respeitar o marido que nem sangue é? É um alerta. O jovem que chega, meu pai poderia fazer mais por mim. Ele não quer saber de mim, não. 15, 16, 17 anos. Não trabalha e quer que o pai ainda sustenta. E quer brigar ainda com os pais. Você já sabe nesse relacionamento quem é que vai trabalhar para sustentar a casa. Se ele não respeita o pai dele, se ele não respeita a mãe dele, se ele não respeita quem cuida dele, você acha que você vai ser melhor que os pais dele? A gente precisa prestar atenção, irmãos. Por que muitos estão se destruindo hoje? Por não conhecer esses princípios. Se não respeitou o pai e mãe, já é um alerta. De 50%, o barco vai afundar. E não adianta você falar que com um sorrisinho você vai mudar o coração dele ou o coração dela, que você não vai. Se o próprio sangue não é respeitado, esquece. Foge enquanto é tempo. Amém. Dá para dar uma glória? Ficou apertado, né? A gente está aqui, irmãos, para dar alguns alertas. Antigamente, há umas décadas atrás, quem se casava sabia. Dificilmente conhecia o par, passeava com ele, andava com ele para depois se casar. Há umas décadas atrás, o homem era oferecido para a mulher era oferecida para o homem. Um dia eles marcavam o casamento, se casou, pronto. Depois que se casou, se conhecia. Hoje nós temos essa modernidade. Então hoje eu posso conhecer, se eu fosse casar, eu poderia conhecer a mulher. A mulher que vai se casar, ela pode conhecer um homem. Então aproveite essa oportunidade que você tem, para não entrar em um barco furado. E não falar que é o diabo. Porque o diabo tem a parcela dele de culpa, sim. Mas nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Muitas vezes ele só colocou o projeto na mão de alguém e não fez mais nada. Quem fez o resto foi a gente. Então eu preciso conhecer essa pessoa que vai andar comigo. Agora olha um detalhe para você descobrir se o casamento vai dar certo ou o namoro vai vingar. Paulo diz em Efésios 5, versículo 22 e 23. Ele diz assim, olha, eu vou terminar de falar, eu quero que os homens, só os homens, dá uma glória bem forte quando eu terminar de falar, amém? Amém! Amém. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, que a mulher seja submissa ao homem. Agora o beliscão vai comer. Deixa nós. Calma que tem a vez deles também. Olha a primeira característica. Paulo não está falando que a mulher precisa ser o cachorrinho do homem, que ele tem que pisar nela, mas que ela tem que entender que o cabeça sempre vai ser ele. No momento que a mulher quer tomar as decisões próprias sozinha, o homem que está me ouvindo agora e está se relacionando com uma mulher que não deixa você tomar a posição nem de comprar uma roupa, a cor que você quer, você não está sendo homem, irmão. E com certeza, quando se casar, a gente já sabe quem é que vai vestir a calça e quem vai estar de saia. Eita, meu Deus, fala mesmo. Isso é um alerta de verdade. A Bíblia ensina que o homem, ele é o cabeça. Por quê? Porque se deu problema, ele tem que segurar. Porque se dá problema, ele se vira.
Deus não coloca de propósito o homem como cabeça em um relacionamento, porque é isso que Paulo está falando. Olha, a mulher seja submissa ao homem, obedeça a ele diante dos princípios, como eu falei. Não deixe ele pisar em cima de você, pelo amor de Deus, irmão. Mas saiba que é ele que toma a decisão. Então, homem que está me ouvindo aqui, você nasceu para ser um leão e não um gatinho. Você é um leão. Então não deixa alguém te tornar o gatinho. Amém? Você precisa continuar sendo homem. Porque quando a bomba estourar, quem segura é você. Não adianta querer colocar a culpa na mulher. Quem lembra de Adão e Eva? Gênesis 3. Deus chega em Adão e fala: por que você errou? Aí ele fala: a culpa é da mulher. Deus só fala com ele. Deus fala: você que segura a bronca. Não vem colocar a culpa dela, não. Que eu te levantei para você segurar a bronca. Então, se deu ruim, assuma. A culpa é sua. Então as mulheres também já aprendam. Deu ruim, deu errado, a culpa é dele. Eita, meu Deus. Efésios 5 e versículo 25. Agora as mulheres da glória. Agora todas as mulheres vai dar um glória quando eu terminar de falar bem forte, passa dos homens. Efésios 5, versículo 25. Que o homem ame a vossa mulher. Os homens ganhou. As mulheres ficam com medo. Vamos mais uma vez, para você dar glória, para ganhar dos homens. Que o homem ame a vossa mulher. Glória. O amar, irmãos, não é entregar flores, não é dar bombom. O amar é ser capaz de segurar a bronca quando tudo estiver errado. Saber que tem dias que a sua namorada não vai estar bem e você vai ter que ouvir ela. É difícil. Sou casado há 20 anos, é difícil demais. Mas tem que ouvir. Nós somos esse homem. Você vê o que Deus faz quando Ele promete um relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele diz para a mulher: você obedeça, seja submissa. E ele olha para o homem e diz que você ame-a. Quantas estão aqui e podem falar? Quantas vezes você já ouviu o seu namorado falar que ama você? É difícil. A mesma coisa da mulher. Quantas vezes os homens que estão aqui podem falar que a mulher falou: eu vou obedecer a você? Jamais, também. Jamais. Então olha só o que Deus faz com a gente. Na lei humana, nós temos hoje a sociedade querendo trazer uma igualdade. Não só como, mas eu sei que fere alguns princípios. Porque na igualdade mostra que o homem e a mulher tem que ser capaz de fazer a mesma coisa. Eu sou contra demais deixar minha esposa carregar peso. Eu sou homem. Eu carrego o peso. Vai carregar uma sacola? Quem vai carregar? Ela vai sofrer? Não. Se tiver que ter calma na mão, é eu. Sou eu que preciso ter. Ela está comigo ali atrás. Nós estamos há 20 anos juntos.
E se você perguntar para ela no final do culto, qual dia que ela carregou alguma sacola pesada? Nunca. Estando ao meu lado, não. Porque eu nasci para fazer isso. Eu amar ela é cuidar dela. E hoje nós temos essa sociedade desse jeito. Onde muitas vezes o homem que está com o celular, andando, ouvindo TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, ouvindo o que quiser, e a mulher está cheia de peso carregando. O homem que você está andando do seu lado é o seu protetor. Ele tem que te proteger. Mas se na hora ainda simples de carregar o peso, ele já não carrega, ele quer dividir com você. Deixa eu dar um alerta para quem não casou ainda, mas vai se casar. Deus nos ensina que a obrigação de pagar as contas da casa é do homem. Aprenda com quem você vai casar. A obrigação de pagar as contas é do homem. Então o homem tem que ser responsável. O homem que essa jovem vai namorar e se casar tem que ser responsável por pagar todas as contas, desde que a mulher seja equilibrada. Nós estamos dando alguns alertas aqui, para que você possa entender. Então não namore com alguém que faz você pagar todas as coisas. Não namore com alguém que faça você carregar todas as coisas. O casamento começa a ficar frustrado quando o homem para de assumir o papel dele de homem. O problema é, enquanto você estava namorando, ele já dava indícios disso. Ele já mostrava para você que ele não ia fazer nada. Mas o amor era tão grande que você imaginou, dá para mudar ele. Dá para fazer com que ele fique diferente. Eu vou aprender a mudar a vida dele. Não deixa, o amor que eu vou proporcionar para ele vai ser capaz de mudar todas as coisas. Ele vai ser diferente daqui uns dias. Ele vai pensar diferente daqui uns dias. Como eu já comecei a falar, ou como eu já falei, se dentro da casa dele ele já não respeitava os pais, com você que não é nem sangue dele, pode ter certeza que ele não vai respeitar e não vai mudar. Então nós estamos hoje com uma crise. De cada 10 casamentos evangélicos hoje, 7 não passam do segundo ano. Eu vou repetir para que você tenha isso aí gravado. Hoje, de cada 10 casamentos cristão evangélico, 7 e às vezes 8 não passam do segundo ano. Por quê? Porque ela casou com ele achando que ele ia mudar. Ele casou com ela achando que ela ia mudar. Um namoro onde um só dita as regras não é namoro. Por que eu tenho que só obedecer ela? Ou porque ela tem que me obedecer só? Quer ver algo interessante? Eu não estou aqui para dar discórdia na vida de ninguém. Mas quantos namorados e namoradas nós temos aqui essa noite? Quantos casais? E quantos não podem nem olhar no celular do outro? Ou talvez você mesmo que está me ouvindo não pode dar o seu celular na mão do seu par. Porque se ela descobrir, porque se ele descobrir, porque se ela ver,
Porque se ele vê, vai dar problema. Então nós já começamos tudo errado. Por que eu não posso ver o celular da minha esposa? Por que ele não pode mostrar o celular para você? Por que ela não pode mostrar o celular para você? Você está se relacionando com alguém que provavelmente você vai viver a sua vida inteira. E como é que você escolheu alguém para viver a sua vida inteira que você tem desconfiança? Que ela tem desconfiança de você. Que os dois não podem abrir o celular juntos. Isso é um alerta, irmãos. Porque nós estamos com muitos problemas dentro da igreja. E essa geração que está me ouvindo é a próxima geração de pastor. É a próxima geração de pregador. É a próxima geração de cantor. Eu não estou aqui para destruir a sua vida. Eu estou aqui para te dar um alerta. Porque quando você assumir uma posição que Deus te deu, ou quando Ele te colocar na posição, porque talvez você já até assumiu a posição, mas Ele está te preparando mais ainda para te colocar, esteja do lado de alguém que vai corresponder ao propósito de Deus na sua vida. Deuteronômio 22, versículo 10. Moisés escreve assim, um dos 613 leis e mandamentos. Moisés escreve assim: que o boi e o jumento não arem a terra junto. Olha que coisa sem sentido. Olha que coisa sem noção que Deus mandou Moisés escrever. Que o boi e o jumento não arem a terra junto. Coisa besta. Parece que Deus estava sem assunto quando mandou Moisés escrever. Parece que Deus acordou e estava com a mente voada. Não tinha o que falar e falou para Moisés: escreve aí, porque hoje eu estou sem assunto, escreve qualquer coisa. Só que quando você vai pegar na Bíblia, o boi ele representa a força. E o jumento a preguiça. E aí o que Deus traz? Deus traz dois animais aqui arando a terra. E terra é propósito. Terra é projeto. Olha só o que Deus está falando. Aí Deus fala: quando os dois estiverem no propósito, que não seja um diferente do outro. Por quê? Porque o boi que tem a força, ele além de ficar puxando o jumento que não quer andar, ele vai se ferir, porque uma hora ele não vai aguentar. Porque uma hora aquele arado vai doer nas costas dele de tanto que ele puxa e faz força, e o jumento está parado. Olha só para você que é jovem. Se você quer andar com alguém do seu lado, seja alguém que seja capaz de viver o mesmo projeto de Deus que você. Seja alguém que viva o mesmo chamado de Deus com você. Seja alguém que, se não estiver em cima do altar, pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, que esteja embaixo de joelho dobrado, intercedendo pela sua vida. Você está escolhendo alguém que você vai fazer, como Moisés escreve nessa lei com a qual nós falamos. Alguém que você vai ficar puxando. E o jumento é jumento a vida toda. Ele vai machucar a vida toda. Vai apertar a vida toda. E não vai ir. Porque ele é daquele jeito. E aí muitas vezes qual é a frase que a gente usa? O diabo está na minha vida. Eu não prestei atenção quando eu estava namorando. Porque no começo do namoro, já dava indício da mesma coisa. Você já estava com alguém
Que quando você falava, eu vou para a igreja, o outro falava, eu vou jogar bola, eu vou para o baile, eu vou para a festa, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Chamava você para ir para o shopping, chamava você para ir para a piscina, chamava você para ir lá para a praia, mas nunca te chamou para ir para a igreja. Aí eu já sei, quando se casar, quem vai ter a força e quem vai ficar empacado. Porque alguém que está do seu lado precisa andar com você, irmão. Nós estamos numa geração aqui de cristão. Alguém que está do seu lado precisa conhecer o projeto de Deus na sua vida e precisa aceitar o projeto de Deus na sua vida. Não se encaixe, não tente mudar o projeto de Deus para entrar na vida dele ou na vida dela. A gente não muda o projeto de Deus, o que a gente muda é a nossa vida para se encaixar no projeto de Deus. Eu não mudo o projeto de Deus para se encaixar na vida de ninguém. Eu mudo a minha vida para se encaixar no projeto de Deus. Então toma muito cuidado. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1: não é bom tanto o homem quanto a mulher ficar se relacionando com qualquer um e qualquer um. Por quê? Porque é bom que você já se relacione com alguém que você sabe que vai te dar um futuro. Então está tudo na Bíblia. Isso aqui não é teoria do edilcismo, não. É Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo está dizendo: não é bom que um homem ou uma mulher fique se relacionando com qualquer um. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eu já passei na mão de todo mundo. E aí eu não tenho mais valor nenhum. Vai chegar uma hora que você já rodou tudo e não tem mais valor nenhum. Então se dê um valor. Você tem um propósito de Deus, você tem um chamado de Deus. Se dê um valor. Você tem valor na presença do Senhor. Irmão, você está falando que eu não devo namorar. Não, você deve namorar. Como eu comecei falando, ninguém deve ficar sozinho. Só que escolha alguém que vai te ajudar, alguém que vai te apoiar. Eu já falei, não precisa que os dois tenham o mesmo ministério. Se tiver, ótimo. Mas se só um foi chamado para algo, que o outro apoie pelo menos na oração. Que o outro que vai andar do seu lado, ou a outra que vai andar do seu lado, seja alguém que ore por você enquanto você está cantando, pregando, fazendo a vontade de Deus. Não é alguém que não está nem aí para a sua vida. Então preciso escolher alguém que, mesmo que não tenha o mesmo chamado que eu, mas que me apoie pelo menos na oração. Senão não vai. Senão não tem jeito. Alguém que gosta de você de verdade, ou diz que gosta, você não precisa provar. Eu não preciso provar para ninguém. Mas se esse alguém gosta dessas coisas, e as frases são sempre a mesma: se você me ama, você vai fazer. Se você me ama, você vai comigo. Se você me ama, você precisa fazer isso. Se você me ama, você precisa fazer aquilo. Irmão, não caia nessa conversa. Que negócio é esse que você precisa ficar provando amor? As jovens principalmente. Que negócio é esse? Então toma muito cuidado. Hoje a gente tem uma dificuldade.
Como alguns que se diz, ou fala que o diabo me atentou, infelizmente eu caí. Só que a gente não se atenta aos princípios. Quais são os princípios? Se eu sei que eu sou jovem, e na minha mente, no meu coração está um turbilhão de coisas passando, e eu comecei a namorar, qual é a primeira ideia? Nunca andar sozinho à noite, casal. O casal vai evitar andar sozinho. Pega alguém, anda com outra pessoa, não anda sozinho. Por quê? Porque depois a gente fala foi o demônio. Mas esse demônio, para a gente que já foi jovem, eu que já fui jovem, eu sei que esse demônio, ele tem nome, é hormônio. Então muito demônio não é demônio, ele é hormônio. Então a gente precisa se alertar, não fica provocando. Se você namora um jovem ou uma jovem que é vampiro, sei que você não conhece ninguém assim, nem vou olhar para vocês, vou até beber água. A gente tem isso aí. O jovem, a jovem chega na igreja com aquela marca no pescoço. Que negócio é esse, irmão? A pessoa que está fazendo isso é que você está aproveitando da sua vida. Aquilo ali está destruindo a sua imagem. Porque por mais que for só uma marca, alguém vai projetar várias ideias por causa daquela marca. E quem perdeu foi você. Então se você anda com um vampiro, anda com alho no bolso. Que não. Sou de Deus. Eu vou entrar na igreja. Eu vou servir o Senhor, então se controla. Não deixa. Senão depois quem fica mal falado e mal falada é você. E muitas vezes a gente quer brigar com quem está falando mal da gente. Mas se você for prestar atenção, quem está falando mal ou está falando a verdade? Então a gente precisa se cuidar, irmão. A jovem, quando for ficar com o seu namorado, ter um tempo com ele, presta atenção na roupa, né, irmão? Fala e coloca uma roupa sensual, né? Aí fala, diabo. Que diabo? Não é o diabo, irmão. Então são coisas simples que a gente faz para ajudar a gente aguentar o namoro até o casamento. Porque a maioria que passa essa linha não se casa. O homem tem uma tendência, isso é do homem, ele tem uma tendência de enjoar de coisas fáceis. Você quer fazer o homem te amar, seja difícil. Todo homem que tem uma mulher fácil, ele enjoa. Todo namorado que tem aquela menina que vai, eu faço de tudo por você, eu te amo, eu até morro por você, ele enjoa. Vai embora, vira as costas. Aí depois você fala, ai, mas eu fazia de tudo por ele, por isso que ele foi embora, porque ele enjoou. Ele quer alguém que ele fique tentando conquistar todos os dias. Do lado a gente tem um homem que está tentando conquistar a mulher todos os dias. E a mulher se segurando, se privando, porque ela quer manter o amor. E do outro lado a gente tem uma mulher tentando mandar na gente todo dia. E aí a gente precisa se segurar, porque no momento que a mulher mandar em você, você não serve mais como um homem para ela. Então no seu namoro, o seu namoro vai revelar se você vai casar ou não.
No momento que a mulher mandar em você, você não serve mais para ela. Então ela vai mandar com limites. Eu sou um homem. Isso não é machismo, viu, irmão? Estou falando de coisa séria. Como eu falei, a sociedade está tentando mudar por isso. A gente está tendo tanta confusão hoje nos casamentos. Por isso, tanta gente hoje não está conseguindo segurar um casamento mais. Está separando, casando de novo, separando, casando de novo, separando, casando de novo. E a vida inteira assim, por quê? Porque alguns princípios estão sendo quebrados. Algumas coisas estão sendo passadas e ninguém está vendo. Então você, menina, a partir de hoje, anda com o alho no bolso, como eu falei. Se o vampiro vir, mostra o alho para ele. Fala que não. Você não vai fazer mais mal. Outra coisa, o homem, ela vai tentar mandar o filho. Para mim ser homem, você não pode me tornar mulher. Não me deixa ser homem. Porque eu preciso segurar a bronca. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Uma coisa que agora eu vou perguntar para todos: ciúme é bom ou não? Bem forte, ciúme é bom ou não? Não. Mais forte, ciúme é bom ou não? Não. Está dividido. Ciúmes, irmãos, lógico que é bom, mas tem o seu limite. Tem que ter limite nos ciúmes. Por quê? Porque os ciúmes é que revela, os ciúmes que eu tenho da minha esposa é que revela o meu amor por ela. Se eu não tenho ciúmes, eu não tenho amor. Agora, se eu tenho ciúmes excessivo, a qual eu não deixo ela conversar ou não chegar perto de homem nenhum, aí é problema. No momento que a minha esposa falar para mim: eu não quero que você dê paz do Senhor para as irmãs, não olhe para a cara das irmãs, passa na igreja de cabeça baixa, olhando para o chão, chutando a própria perna, porque não pode nem olhar para frente, é doente isso aí. Então se alerte, ciúmes é bom e faz bem, porque é os ciúmes que revela que a pessoa tem amor por você. Mas se os ciúmes, ele está te privando de todas as coisas, você está com uma pessoa problemática que vai acabar destruindo a sua vida. E deixa eu dar agora duas coisas para a pessoa que tem um ciúmes doentio. Tomara que não tenha ninguém aqui. Duas coisas para quem tem ciúmes excessivo. A primeira: ou ela se acha incapaz pelo homem ou a mulher que ele tem, ou está pensando em trocar o par, e aí está lutando. Então, duas coisas: ou essa mulher ou esse homem acha que você é demais e se acha o menor, tem esse complexo de inferioridade, ou já está de olho em outra pessoa e assim já está fazendo de tudo para que isso se acabe. Então, ciúmes doentio não é normal, tá bom? Tenha ciúmes? Tenha, porque o ciúmes revela o amor. Então eu preciso ter ciúmes da minha esposa para revelar o meu amor por ela, porque é nos ciúmes que eu vou cuidar dela. Agora eu não posso ter um ciúmes excessivo. Amém? Amém. Ficou bem fácil agora entender, né? A pessoa que você vai namorar ou está namorando. Deu para entender e compreender algumas coisas. Deixa eu dar uma alerta para você também. Nós estamos gravando aqui ao vivo no YouTube. Depois, se você quiser procurar o meu canal, você procura. Lá você vai encontrar algumas dicas também, tá bom? Você vai encontrar algumas coisas também que possa te ajudar, tá? Possa te auxiliar. E eu vou ficar feliz se você entrar no canal e ser mais um inscrito desse canal abençoado. Amém? Amém. Outra coisa agora. Tem como ser jovem
e ser santo? Tem como carregar a santidade ainda na juventude ou não tem como? Eu só posso ser santo quando eu estiver uma idade maior. Ou se eu sou jovem, não tem como. Vamos procurar na Bíblia. A Bíblia mostra para nós um homem chamado Josué. Aproximadamente, alguns historiadores vão dizer que Josué tem 16 anos para 17 anos, quando Deus se encontra com ele e dá um sonho para ele. A história vai dizer que Josué, ele vai ser vendido pelos seus irmãos. Olha só, para você descobrir se tem como ser santo ou não. José vai ser vendido pelos seus irmãos, perdoe. José vai ser vendido pelos seus irmãos, vai parar numa terra do Egito. Lá no Egito ele está longe de casa, longe de todo mundo, e ele tem a possibilidade agora de se relacionar com uma mulher. Poderia se relacionar e ninguém ia descobrir da sua família, mas ele é um homem santo e não quer quebrar os princípios. E o que vai acontecer? A história vai dizer agora que ele se guarda perante aquela mulher. Ele vai ser preso. 2 anos depois ele vai ser solto. O Senhor vai exaltar José. E José, na história, até hoje, na história, nem antes dele, nem depois dele, houve um governador no Egito. Preste bastante atenção. Um segundo rei no Egito, que não fosse egípcio. No Egito não houve outro governador que não fosse egípcio, a não ser Daniel. Por quê? Porque guardou os seus princípios. Porque tinha um projeto com o Senhor. E disse: eu vou guardar o projeto, porque Deus me chamou para viver uma vida santa. Deus me chamou para mim ser santo. A Bíblia apresenta um jovem chamado agora Josué. Josué, ele vai ser o sucessor de Moisés. Ele está chorando porque Moisés morreu. E a história diz que Deus aparece para ele. Deus fala para ele que ele precisa agora cuidar do povo. Josué se levanta, vai cuidar do povo. A Bíblia diz que ele vai pedir para Deus. E a gente conhece a história que o sol pare. Hoje a gente sabe que não foi o sol que parou, mas por causa de uma santidade de alguém que guardou o princípio, olhou para o céu e diz: o sol vai ficar parado aonde está, até que eu termine essa batalha. Eu estou falando de alguém que é santo. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, versículo 20, que tem um homem chamado João Batista. A Bíblia diz que tem um Herodes que mata todo mundo e faz tudo. Mas quando ele olha para João Batista, ele diz: esse eu não vou mexer. Por quê? Porque João Batista é um grande pregador da palavra, não. Porque João Batista canta demais, não. Porque João Batista prega no deserto, também não. Porque João Batista é santo. A Bíblia diz que um homem chamado Daniel, ele vai parar dentro da cova de um leão, porque está guardando os princípios de Deus, porque está guardando a verdade de Deus, porque tem uma vida de oração, consagração e jejum. Oração, consagração e jejum. Durante o dia, Daniel orava 3 vezes ao dia, orando, clamando, buscando ao Senhor. Foi parar dentro de uma cova cheia de leão. Os leões não fez nada com ele. Por quê? Porque Daniel é santo. Aí você vai falar para mim: mas você está falando de alguém que já tem 30, tem 20 e pouco, eu tenho menos. A Bíblia diz que tem um jovem chamado Josias, vai virar rei com 8 anos de idade.
8 anos de idade. Enquanto Josias assume o reinado, ele diz: eu preciso cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. 8 anos de idade, irmão. 8 anos de idade. A Bíblia vai apresentar Josias assim: não teve rei antes dele, e passou Davi. Não teve rei depois dele que fosse tão temente a Deus como Josias. Eu estou falando de alguém aqui que sucedeu Davi. A linhagem de Davi já tinha passado. Davi era segundo o coração de Deus. Davi era aquele que tinha o maior nome na história. E o próprio Deus diz: ninguém me serviu tanto como Josias. Ninguém guardou a santidade como Josias. Eu estou falando aqui hoje com uma geração que hoje você pode ser o próximo nome a ser citado pelo Senhor. Como o Senhor falando: ninguém me serviu tanto como esse jovem, como essa jovem. Ninguém fez tanto a minha obra como esse jovem, como essa jovem. Ninguém buscou tanto a minha presença como esse jovem, como essa jovem. Ninguém se dedicou na minha presença tanto como esse jovem, como essa jovem. Ninguém fez tanto o meu querer e a minha vontade como esse jovem, como essa jovem. Eu estou falando com uma geração que pode ser a próxima a ser citada aqui pelo próprio Deus, dizendo: ninguém vai fazer a obra que você fez, porque você guardou a sua santidade. Atos capítulo 8, a Bíblia apresenta 3 jovens, 4 mulheres, me perdoa, 4 jovens, 4 mulheres. A Bíblia apresenta essas jovens como as 4 profetisas. Se a Bíblia diz que ela não tinha sido dada ainda aos homens, a Bíblia está dizendo que elas são bem jovens. E mesmo sendo bem jovens, a Bíblia está dizendo que as 4 profetizam. Nós não estamos falando aqui de 4 jovens que ficam olhando para cima, olhando quem veio mais bonito, quem veio desarrumado, olhando quem falou errado, olhando quem cantou certo, quem não cantou. Eu estou falando de 4 profetas na presença do Senhor. Aleluia! Eu estou falando de 4 mulheres que resolveram mudar o ambiente, que resolveram mudar a casa, mudar a família, mudar a situação, porque guardava a santidade e disse: eu quero ser santa, eu quero ser santo, eu quero ser diferente. Guardou a santidade, Deus citou o nome delas, dizendo: as 4 profetizam na minha presença. Eu não sei o que você tem buscado ao Senhor, mas eu sei que se você falar com o Senhor essa noite, você pode ser a 5ª profetisa aqui essa noite. Você pode ser o próximo nome a ser citado na presença de Deus. Se você olhar para mim e dizer evangelista, mas isso aí é só para quem é filho de crente, só para quem está na presença do Senhor. A Bíblia apresenta um jovem chamado Abacuque, que começa a clamar ao Senhor um avivamento no meio da crise, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio da escassez. Abacuque olha para cima no céu e diz: até quando, Senhor, nós vamos viver essa situação? Abacuque é um homem santo perante a Bíblia, carrega uma santidade, e ele começa a olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não aceito viver desse jeito, eu não aceito viver dessa forma. Eu estou falando de jovens que fizeram a diferença na presença do Senhor. Eu estou falando de jovens que não se deixaram corromper, jovens que não se deixaram contaminar, mas que fizeram algo diferente na presença do Senhor, e o Senhor o exaltou. A Bíblia apresenta um homem chamado Samuel, jovem,
A Bíblia diz que esse jovem Samuel, ele está em volta de uns filhos de profeta. Esses filhos dos profetas, o que eles vão fazer? Os filhos do profeta faz o que quer, zomba na casa do Senhor, faz o que acha que deve fazer no seu coração. Mas a Bíblia diz que Samuel cresce na graça, no conhecimento e na sabedoria. A Bíblia está dizendo que Samuel é santo. Ainda que alguém que está em volta de Samuel tem um coração corrompido, tem a mente corrompida, Samuel é santo. Samuel é santo. Eu estou falando com alguém aqui que talvez você olhe e fale: mas a minha igreja é assim, mas a minha casa é desse jeito, mas a minha família é desse jeito. A Bíblia diz que o jovem tinha tudo para ser igual aos outros, mas ele foi santo, separado, ele foi diferente, ele alcançou algo diferente. A gente só alcança quando busca a santidade do Senhor. Então tem como ser jovem, ser santo? Tem. Evangelista, se eu falhei, eu errei, e agora? E se algumas coisas que você denunciou aí, você estava falando comigo, não tem como mais acontecer? Tem sim. A Bíblia diz que toda vez que alguém se arrepende, o Senhor está de braços abertos. O Senhor está de braços abertos, te chamando como aquele filho pródigo, dizendo: filho, independente do que você passou até hoje, eu posso apagar tudo que aconteceu e começar a escrever uma nova história na sua vida. Independente do que você viveu, do que você passou, do que aconteceu, a partir de hoje eu posso escrever uma nova história para você. Eu posso colocar um novo começo, eu posso mudar a sua história, eu posso trazer essa vida de avivamento para você, eu posso te ensinar a regra da santidade, eu posso te tornar o próximo pregador, o próximo cantor, a próxima pregadora, a próxima cantora. Eu posso exaltar a sua vida grandemente. Talvez nem a sua família vai reconhecer quando eu fizer, mas você precisa se arrepender. Então, santidade, se eu não vivi, tem como passar a viver agora. E eu quero encerrar agora aqui a minha parte. Eu quero chamar todos. Por quê? Porque se alguém quiser vir tiver com vergonha, talvez não vai vir. Então vamos vir todos e nós vamos orar aqui na frente. E Deus vai perdoar todos os nossos erros, todas as nossas falhas. E nós vamos começar a viver uma nova vida a partir de hoje. Então eu vou te chamar aqui para frente, a igreja toda, do mais novo ao mais velho. Eu vou chamar todos vocês, vem aqui para frente para a gente fazer uma oração. Vem aqui para frente para a gente fazer uma oração, todos. Nessa oração eu vou pedir para você, se você tiver qualquer erro, qualquer falha, eu não estou aqui para te denunciar, para falar da sua vida. Eu não sou melhor que você. Por isso eu vou pedir para você. Se você tiver que pedir perdão, peça para Deus. Pode vir aqui para frente, vem mais para frente. Pode vir mais para frente, vem mais para frente. Se tiver que falar alguma coisa, fala com Deus. Ninguém precisa saber da sua vida, nem o que está acontecendo. É um particular seu com Deus. É a sua vida com Deus. Então você ora do seu jeito, ora da sua forma. Se tem alguma coisa, você pede perdão para Deus. Eu vou profetizar que Deus vai mudar a sua história a partir de hoje. Eu vou profetizar que Deus vai te renovar essa noite. Eu vou profetizar que você vai ser o próximo nome a ser citado na história como alguém que fez a diferença na presença do Senhor. Por se tiver qualquer erro, qualquer falha, você pede particular para Deus, para que Deus venha mudar a sua história a partir de hoje. Glória a Deus. Amém? Fecha seus olhos. Pode colocar um fundo abençoado, fecha seus olhos. E eu queria que você comece